E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu tenho a missão de compartilhar com você como que a partir de hoje você pode utilizar o orçamento das suas obras como uma ferramenta, não só para chegar no custo final das suas obras, mas para, a partir disso, você vender mais obras, gerir melhor essas obras e ter lucro, viver bem da sua profissão. Você que é engenheiro, você que é arquiteto, eu estou gravando esse vídeo aqui no meu escritório e eu sou a prova que tem como viver de engenharia, tem como viver bem, executando obras, fazendo projeto, tem como você viver bem da profissão que você sempre sonhou. Então eu quero te explicar hoje como que você pode aprender através de um método validado como fazer orçamento de obras de verdade. Muita gente acha que orçamento de obra é só uma planilhazinha para montar uma proposta para o cliente, baseado ali em composição de SINAP, baseado ali em CUB, e eu vou te ensinar hoje que orçamento é muito mais do que isso. Existe um princípio fundamental que rege a construção civil no país. E o nome desse princípio é dinheiro. O que manda na obra é o dinheiro. E se você souber como dominar essa informação, como gerir bem o dinheiro que está relacionado ali na obra, você vai conseguir ganhar dinheiro também, fazer outras pessoas ganharem dinheiro e você também vai conseguir prosperar. O que manda na obra é o dinheiro e se você dominar essa habilidade, você com certeza vai ter um bom modelo de negócio. E isso só faz sentido se você conseguir fazer isso antes da obra começar e durante a execução da obra também, porque aí você vai garantir uma obra que tem uma gestão eficiente e que lá no final vai dar lucro. Antes da gente prosseguir, eu quero só deixar claro aqui para quem é esse vídeo, tá? Esse vídeo é para você que é engenheiro civil, arquiteto, estudante de alguma dessas profissões e que trabalha aí no universo da construção civil. Não é necessariamente, gente, só para quem mexe com obra, tá? Talvez você não mexe com obra, talvez você é um engenheiro que não gosta de obra, que tem um perfil mais de escritório. Eu vou te mostrar aqui ao longo dessa aula que você também pode ter essa profissão, se tornar um orçamentista e prestar esse serviço para outras construtoras. Eu trabalhei muito tempo fazendo isso e foi algo que me ensinou muito, abriu muitas portas para mim também. Então esse vídeo é para esse perfil, tá? Para quem que não é esse vídeo, gente, para quem está procurando planilha automática, para quem está procurando aprender a fazer orçamento em 30 minutos, para quem está procurando facilidade. Construção civil, gente, não tem nada que é fácil. Tem como viver bem, tem como dominar sim, existem muitos desafios, tem como vencer. Esse vídeo aqui é para quem quer aprender de verdade, para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer viver bem aí de engenharia, trabalhando honestamente. E o que eu vou te dar aqui é uma ferramenta para você poder ter mais agilidade, ter processos melhores aí na execução das suas obras e no processo de planejamento também, tá? Aqui embaixo desse vídeo você vai poder conferir a história de alguns dos meus alunos. Você vai ver aí a história do Breno, do Tiago, da Gabriela, do Guilherme, vários outros alunos meus que hoje têm as suas próprias empresas. Alguns são donos de empresas de planejamento, alguns trabalham com orçamento, outros são donos da sua própria construtora. E aí embaixo você vai ter o relato deles do que mudou depois que eles me conheceram e depois que eles começaram a aplicar essa metodologia na obra deles também, tá? Antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito dessa aula, eu quero só me apresentar, te contar um pouquinho da minha história. Pode ser que você ainda não me conheça. Meu nome é Lúcio, eu sou engenheiro civil e hoje eu sou o fundador e o diretor da LM Soluções em Engenharia, uma empresa que eu fundei no final de 2020 e hoje nós trabalhamos com elaboração de projetos e execução de obras de alto padrão aqui na cidade de Palmas. Algumas dessas obras estão passando aí na sua tela agora, são obras que nós estamos executando e você pode conferir um pouco mais do nosso trabalho ali no nosso Instagram também, @LM Soluções em Engenharia. E além desse trabalho com projetos, com planejamento de obras, com execução de obras, nós também temos aqui um braço educacional, temos alguns alunos de mentoria e alguns alunos aqui dos nossos cursos também. Eu fiz a faculdade de engenharia por influência do meu pai, talvez teve alguém aí que
vai se identificar com isso, né? E acabou que foi a segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida. A primeira delas, eu falo para todo mundo, foi casar com a Ana Luísa, minha esposa. A segunda foi ter feito engenharia. A engenharia me proporcionou viver coisas extraordinárias, me proporcionou viver bem, me proporcionou ter grandes experiências, e hoje uma das missões que eu tenho na minha vida é ensinar outras pessoas a chegar nesse nível também, de poder viver e viver bem da engenharia. É muito comum ver engenheiros e arquitetos desmotivados, tendo problema ali com o cliente, tendo problema de não conseguir vender, não conseguir fechar contrato, e eu gasto uma parte grande do meu tempo ensinando pessoas a viverem bem da profissão delas. Como que eu comecei a minha carreira com orçamento? Por que que eu falo tanto disso? Por que que eu acho que isso é tão importante e deveria ser para você também, tá? Final da faculdade, depois de ter feito ali alguns estágios, eu cheguei naquele ponto onde você precisa escolher o tema de TCC. É um dos momentos mais difíceis da vida de um estudante de engenharia, é escolher o tema de TCC. E eu lembro que eu queria muito fazer alguma coisa que fosse prática, eu queria muito alguma coisa que pudesse ser aplicável. E aí eu tive a oportunidade, na época, de conhecer o dono de uma das maiores construtoras da cidade. Eu moro em Palmas, né? Hoje nós atuamos aqui na cidade de Palmas. E eu tive a oportunidade de conhecer o dono de uma das maiores empresas aqui, de uma das maiores construtoras aqui desse mercado. E eu lembro que eu tive a oportunidade de sentar com ele, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi: cara, qual que é a sua maior dificuldade? Quais são os seus maiores problemas? Porque o meu intuito era resolver algum problema daquele cara para que eu pudesse entrar naquela empresa e ter ali um emprego. E o que me abriu essa porta foi justamente isso. Ele virou para mim e falou: Lúcio, o meu maior problema hoje é acertar o custo da obra antes da obra começar, num nível de precisão que eu possa dar garantia para o meu cliente do preço da obra. E aí, naquela época, nós começamos a desenvolver uma metodologia, um passo a passo para elaborar orçamentos que era baseado ali em checklists para não esquecer de nada e acertar o custo da obra a ponto de colocar isso no contrato e dar garantia para o nosso cliente. Aí eu comecei a trabalhar naquela empresa, comecei a trabalhar com orçamento de obras. De lá para cá já são mais de 7 anos que eu faço isso. Eu fiquei na empresa mais ou menos uns 4 anos, assumi cargos de direção, me tornei um gestor, até que chegou o momento onde eu decidi que eu queria sair e realizar um sonho que eu tinha há muito tempo, que era ter a minha própria empresa. E uma das coisas que mais me deu segurança para abrir a minha empresa foi saber fazer bons orçamentos de obra. O orçamento é um atrativo muito grande para o cliente, que é o seu cliente ideal, o cliente que gosta do planejamento, o cliente que topa fazer o projeto, o cliente que compra a ideia de que a obra tem que ser planejada. Então, o orçamento de obra é uma ferramenta muito importante para você acessar esse cliente, você vender o orçamento para esse cliente e usar o orçamento como uma ferramenta para vender obra. Então, nos últimos 7 anos eu tenho trabalhado nisso, desenvolver uma metodologia que me permita descobrir o custo da obra antes da obra começar, num nível de precisão que eu consigo vender esse orçamento para o meu cliente e eu consigo dar garantia em contrato para ele do custo real dessas obras também. E eu uso esse orçamento para gerir a minha obra, para gerir custos, para gerir cronograma. Não tem como fazer um bom orçamento sem ter um bom cronograma também. E eu tenho usado isso, desenvolvido isso para ter a coisa mais importante que toda empresa quer, que todo profissional quer, que é o lucro. E para você ter lucro, você tem que ter obras bem planejadas, executar bem essas obras, ter clientes satisfeitos que te indicam para outros clientes, e aí você vai conseguir chegar onde você quer. Então é por isso que eu falo tanto de orçamento aqui, tá bom? E agora, sem enrolação, direto ao ponto, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você e nós vamos para 2 momentos aqui. Eu vou te mostrar primeiro um checklist, um mapa mental aqui de como funciona essa metodologia de elaboração de orçamentos, e depois eu vou te mostrar um orçamento pronto também, da forma como eu faço e da forma como eu apresento aqui para os meus clientes.
Bom, gente, esse aqui é o método que eu chamei carinhosamente de método LM de orçamentação. Eu também chamo de método orçamento de verdade, que é uma forma que garante aqui que o orçamento vai ser feito realmente da forma como tem que ser. Eu dividi em 7 passos para ficar didático, para ter uma divisão aqui para você poder se situar e ficar mais fácil de explicar. E agora a gente vai passar por esses 7 passos aqui, tá bom? O primeiro passo eu chamei ele de estudo inicial. O que é esse estudo inicial? Visita técnica no terreno. É muito importante que você sempre faça visita, seja se for uma reforma, se for uma obra do zero, você sempre tem que ir no local onde a obra vai ser executada para levantar ali pontos importantes e muitas das vezes informações que você não tem ali nos seus projetos, tá? Nem sempre você vai ter os melhores projetos do mundo aí para você poder fazer os seus orçamentos. Então, visita técnica extremamente importante. Você vai ver itens aqui como, por exemplo, a logística, lote de apoio, canteiro de obras, armazenamento de material. Isso aqui vai influenciar as suas configurações, as suas considerações de frete, por exemplo, a localização da obra. Eu gosto sempre de ir salvar a localização para poder mandar para as pessoas. Dependendo da localização, vai influenciar diretamente seus valores de mão de obra também, tá? Você vai ver aqui muitos itens que provavelmente você não vai ter detalhado em projeto, principalmente em relação a logística, questão, por exemplo, de alimentação de água, alimentação de energia, saída de esgoto. Eu já peguei, por exemplo, projetos de esgoto e de pluvial que não tinha a marcação de onde saía ali essas tubulações. Então é muito importante você identificar ali todos os pontos práticos na visita técnica. Outro ponto extremamente importante é o estudo de projetos. Pode ser que chegue para você em algum momento e tem ali coisas que ainda não foram definidas, então é muito importante dar essa clareza para o seu cliente, porque isso vai influenciar diretamente o seu orçamento. E estudar obras parecidas, conversar com outros profissionais. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira obra, eu visitei a obra de um amigo meu que era no mesmo condomínio e ele me ensinou muita coisa. De vez em quando a gente tem que ter essa humildade também de buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento é um sinal de humildade e geralmente é uma das coisas que faz a gente crescer muito na vida. Passo 2, gente, eu chamei o passo 2 de planejamento. O que é isso? É literalmente planejar o planejamento. É você planejar como você vai fazer o seu orçamento. Como que você vai se organizar para fazer esse orçamento, qual que é a equipe que você vai usar, se você vai fazer sozinho, se você vai fazer com alguém, qual que é o prazo que você tem para entrega. Um bom orçamento, gente, ele vai demorar pelo menos aí de 10 a 15 dias. É o prazo de você conseguir resposta de todas as cotações e de você levantar todas as informações que você precisa. É importante deixar isso claro para o cliente e é importante sempre que você venda esse orçamento e que você tenha atrelado com o seu cliente um contrato para você não perder aí 15 dias da sua vida com um cliente que está só querendo pegar um preço para comparar com o mestre de obra e com o empreiteiro, enfim. Outras coisas importantes que você vai ver aqui: regime de contratação da obra, faturamento, política de pagamentos. Lá no meu canal do YouTube tem alguns vídeos onde eu falo sobre isso. Quais são as formas como o cliente pode contratar uma construtora, quais são as formas de contratar mão de obra, como que funciona a questão de faturamento, se vai ser pessoa física, se vai ser pessoa jurídica, e a questão de política de pagamento. Tem alguns vídeos disso aqui lá no meu YouTube também. Para a gente não perder tanto tempo aqui, você pode correr lá e conferir depois, tá bom? Então aqui basicamente é você se organizar, você se ambientar para começar o orçamento. Muita gente começa o orçamento direto ali, fazendo quantitativo e liberando cotação, sem estudar projeto, sem entender o que vai ser feito, e isso pode te gerar muito problema. Então esses 3 primeiros passos aqui, eu vou te falar do terceiro passo agora, que é a análise de alternativa, são passos que são exclusivamente para você se situar, se ambientar, entender o seu cliente, entender os projetistas, entender a obra, entender a logística, entender o que está acontecendo para você poder prestar um serviço da melhor forma, tá? Então nós temos aqui regimes de contratação que você vai ter que analisar,
Mão de obra, se for diarista, se for contratado, se for terceirizado, você vai trabalhar ali com um cara que é MEI ou que é microempreendedor. Isso aqui muda muito a sua consideração de custos de mão de obra, questão de impostos, INSS, ISS, são detalhes que você precisa ter também no seu orçamento, porque fazem parte dos custos de obra, né? A questão de faturamento, tem clientes que eles têm cartão de crédito com muito limite e eles gostam de pagar material no cartão de crédito. Tem gente que gosta de pagar à vista para negociar. Então, é interessante que você inclua no seu orçamento esse perfil do seu cliente também. Tem cliente que usa a empresa para poder ter desconto ali de alguns impostos no CNPJ e etc. De novo aqui a questão de política de pagamento e sempre essa análise aqui, ó, serviços que você vai usar mão de obra própria e serviços que você vai terceirizar. É sempre importante você analisar isso aqui, porque mão de obra própria geralmente fica mais barato, mas pode ser que te dê mais trabalho. Terceirizado, geralmente você vai ter mais agilidade, vai ter um cara que é mais especialista, vai depender um pouco ali do prazo que você tem para sua obra também, tá? Outra coisa que você analisa, eu sempre analiso isso aqui, gente, de acordo com a forma como a construtora trabalha. Então é muito importante entender isso. Para o orçamento refletir a realidade da obra, você precisa entender como que a construtora vai trabalhar, seja a sua, seja se você tiver prestando serviço para alguém. Então você vai ver lá coisas que você vai comprar, coisas que você vai alugar, fazer esses comparativos, analisar todas essas alternativas para ver qual que é o melhor custo-benefício. Logística de canteiro de obras é uma coisa extremamente importante. A logística vai te dar ali muito tempo, vai fazer você ganhar muito tempo, essas considerações de logística, onde você vai guardar a areia, onde você vai receber material, onde que vai ficar a betoneira, onde que vai ser a central, como que vai ser o canteiro, tudo isso vai influenciar pra caramba também. E essa questão aqui de serviços significativos que podem gerar custos também. Subsolo, grandes movimentos de terra, poço artesiano, irrigação, energia solar, automação, que é uma coisa que é tendência, principalmente no alto padrão, são coisas que você precisa lembrar, que às vezes você vai precisar apresentar para o seu cliente também. O passo 4, geralmente é por esse passo que todo mundo começa, sem ambientar, sem entender o projeto, sem entender o cliente. Esses 3 primeiros passos aqui foram para isso, para você entender o que está acontecendo. Passo número 4 é de fato a mão na massa. Aqui você vai fazer quantitativos, cotações, estrutura do orçamento em algum software e lançamento de dados. Quando a gente fala de quantitativos, eu tenho aqui, ó, projeto estrutural. Então a gente tem todos os quantitativos que você vai precisar tirar do seu projeto estrutural. Locação e gabarito, escavação, compactação. Eu vou deixar esse checklist aqui, esse material, ele vai ficar disponível em algum lugar dessa página para você poder acessar ele. Você vai clicar em algum lugar aí, colocar o seu e-mail e você vai ter acesso a esse mapa mental aqui para você usar ele como um checklist aí nos seus orçamentos, tá? E ele está disponível para você de graça, tá? Eu não vou te cobrar nada para te entregar isso aqui, é um presente meu para você que está aqui assistindo essa aula, então qualquer coisa manda uma mensagem para a gente aí que a gente te manda esse material também, tá? Projetos de instalações, aqui tem um checklist de todos os projetos de instalações que deveriam ser feitos para uma casa. Geralmente o pessoal não faz isso aqui tudo, ó. Projeto de som, câmera, rede, internet, elétrico e luminotécnico, drenagem externa aqui junto com o pluvial, projeto de ar-condicionado, projeto de gás. O princípio fundamental de você ter uma obra com uma boa gestão é você ter bons projetos. Você precisa investir muito, convencer o seu cliente, vender isso para ele, vender essa ideia para ele de que quanto melhores os seus projetos, melhor vai ser o seu orçamento, melhor vai ser o seu cronograma, melhor vai ser a sua gestão de obra, tá? E aqui dos projetos de arquitetura, você vai levantar também alguns quantitativos extremamente importantes para as suas composições. Alvenaria de vedação, verga, contraverga, chapisco, emboço, reboco. O mais importante para mim de todos, que é o que geralmente dá muito furo em orçamento, requadro de vãos, de porta, de janela, requadro de estrutura. É muito difícil levantar isso. Não existe planilha automática para levantar requadro de obra. É um serviço extremamente significativo.
principalmente questão de mão de obra, tá? Pedreiro, ajudante e a parte ali de cimento, argamassa, betoneiro, isso aqui influencia muito o prazo da obra também. Se tiver uma obra com muito requadro, são detalhes que você precisa pensar. E a ideia toda desse método aqui é que você pense no orçamento de forma prática, pensa na execução da sua obra. Contrapiso, impermeabilização de áreas molhadas, onde que você vai usar argamassa polimérica, manta asfáltica, emulsão asfáltica, impermeabilização com manta líquida, soluções novas que existem aí no mercado, questão de esquadrias, forro, paisagismo, pisos e revestimentos. No nosso curso de orçamento a gente disponibiliza também alguns checklists e algumas planilhas que não são planilhas automáticas, mas que vão te ajudar bastante aí também nessa questão de quantitativos, tá? Outro ponto extremamente importante são as cotações. O seu orçamento ele vai ser tão preciso quanto maior for a precisão do seu levantamento de quantitativos e das suas cotações de mercado também. Coisas importantes que você precisa pensar é prazo de entrega, condições de pagamento, especificações corretas e equalizar as propostas ao comparar preços. Então, pegou proposta de um fornecedor, pegou de outro, você precisa ler, você precisa entender as propostas, não é só olhar o valor final, tá? Parece que é uma coisa ridícula, mas eu já errei muito por confiar demais no fornecedor e só pegar o valor final ali e não entender, por exemplo, o que estava incluso e o que não estava incluso, o que fazia parte, o que não fazia parte, enfim, são coisas importantes aí para você ter sucesso também no seu orçamento. Depois disso tudo, gente, vem a estrutura do orçamento. Eu sugiro muito que você use algum software para fazer isso. Eu uso o Orça Fácil. Essa metodologia ela pode ser aplicada em qualquer software. Até se você for fazer um orçamento no Excel, se você for fazer um orçamento à mão, se você quiser, você pode usar essa metodologia porque ela vai garantir que você não esqueça nada. O software ele vai te ajudar a ser mais preciso e a organizar isso de forma mais rápida, tá? Levantou isso tudo, a gente tem a etapa de lançamento de dados. É outra coisa que é besta também, mas geralmente as coisas mais idiotas é onde você vai ter os seus maiores problemas. Nas coisas mais simples, é geralmente aí que você vai se lascar. Então, às vezes, no lançamento de dados, um zero que você colocar a mais, você pode ter um problemão por causa disso. Um zero a mais ou um zero a menos pode mudar completamente o seu orçamento. Então, é sempre importante lembrar disso também. O nosso quinto passo são as conferências, tá? Você vai ter ali alguns checklists que a gente disponibiliza, os índices, tá? O que são esses índices? Dados de obra. Aqui na LM a gente levanta os dados de todas as nossas obras. Então a gente sabe quanto que gasta de marmita, quanto que gasta de EPI, quanto que gasta de aluguel, quanto que gasta de equipamento, e a gente tem esses dados para poder comparar com os nossos novos orçamentos. E é importante que você, ao longo da sua caminhada profissional, tenha também esses índices. Um outro documento extremamente importante para você poder fazer as conferências é a curva ABC. Então, daqui a pouco eu vou te mostrar no nosso orçamento uma curva ABC, e a curva ABC ela vai mostrar ali todos os itens do seu orçamento divididos, organizados, na verdade, do mais relevante para o menos relevante do ponto de vista financeiro. Então, se você conferir ali as primeiras linhas do seu orçamento, em pouquíssimos itens você já vai garantir um ótimo grau de precisão. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma curva ABC para você entender um pouco mais como que você pode fazer isso. Uma coisa que você sempre tem que lembrar, orçar projeto é diferente de orçar obra. O nosso método aqui de elaboração de orçamento é um método prático que você vai levar para a obra, por isso que ele acerta custo, é porque pensa na obra sendo executada. E quando você pensa na obra sendo executada, você vai ter container de entulho, você vai ter marmita, você vai ter tapume, você vai ter EPI, você vai ter ferramentas e equipamentos. Eu fiz uma listinha aqui, ó, compactador, martelete, escoras, brocas, disco de corte, tem um monte de coisa aqui que você precisa considerar também na sua obra, que não vai ter nenhum projeto que vai te mostrar isso aqui. Outras considerações importantes: clima, prazo, sazonalidade, fazer o cronograma. Não tem como fazer orçamento sem fazer cronograma, senão você vai estourar custo ou vai fazer considerações descabidas demais.
Feriados ao longo do cronograma, eu não gosto de pôr equipe para trabalhar em feriado. Tempo de execução de cada serviço, pensar nos índices, pensar na produtividade ali de cada serviço e considerações também relacionadas à topografia, conferir se o lote está no lugar certo, conferir se o vizinho não invadiu. Outra coisa que eu gosto de fazer também, fazer uma vistoria de vizinhança. Quando eu tenho um lote e esse lote tem vizinho, é muito comum que o vizinho passe a obra toda reclamando da obra, falando que quebrou, que sujou, que não sei o quê. Então eu sempre gosto de contratar um perito, um terceiro, para fazer uma vistoria e eu incluo isso no orçamento, é o cliente que paga isso aí também. São detalhes executivos, tá? A base do nosso método é pensar de forma prática, tá bom? Caminhando para o final aqui, para eu poder ir para a parte onde eu vou te mostrar um orçamento, eu tenho o passo 6. O que é o passo 6? Conclusão, entrega e apresentação. Você confere o orçamento, aqui no passo 5 você conferiu tudo. Conferiu, você pode entregar. Entregar, você nunca vai mandar um orçamento por e-mail ou pelo WhatsApp para o seu cliente. Você vai marcar uma reunião com ele, você vai fazer um café, você vai comprar um bolo. Se você não tiver escritório, você vai marcar isso no coworking, num café, em algum lugar que tem uma televisão para você, uma sala de reunião para você poder apresentar esse orçamento para o cliente. Isso é extremamente importante. Quando você apresenta, você gera muita autoridade, você mostra que você é organizado, você mostra que você entende de obra, você mostra que você é capaz de gerir aquela obra. Quando você mostra orçamento para o seu cliente, quando você apresenta, é nesse momento que você de fato conquista o cliente, é nesse momento que você de fato fecha a sua obra. Essa apresentação é extremamente importante. Pode ser que depois dessa apresentação você tenha que fazer ali algum ajuste, pode ser que o cliente ache que ficou caro demais. E não é por causa disso que você vai deixar ele desistir. Você pode usar a curva ABC para trazer viabilidade ali para sua obra, reunir com os projetistas, reunir com o arquiteto e ver ali itens que vocês podem trabalhar para mudar na obra para poder fazer ela caber dentro do recurso do cliente e evitar que a obra comece e não termine. Isso é extremamente importante também, tá bom? E o último conceito que eu quero explicar para você é a diferença de conclusão e finalização do orçamento e o conceito de validação, tá? Quando você conclui, você conferiu, você terminou, você apresenta para o cliente, vai ter aqui talvez alguns ajustes e você libera para fechamento de contrato e início da obra. Passado esse momento, você vai para a validação. O que é a validação? É usar o seu orçamento durante toda a obra como uma ferramenta de gestão. Gerir também as alterações que pode ser que o seu cliente faça, mesmo tendo projetos definidos, pode ser que ele mude de ideia, que surja alguma tecnologia nova no decorrer da obra. Então você vai estar sempre acompanhando, fazendo essa gestão de custos e no final da obra é que você vai saber de verdade se você acertou ou não. Nosso método aqui ele tem uma precisão de 10% de variação. A gente nunca errou mais do que 10% em uma obra. E quando eu falo desses 10%, eu já estou falando também da variação de preços ao longo do tempo, inclusa nisso aí também, tá bom? Então, gente, esse aqui foi o nosso passo a passo, tá? Lembrando, esse passo a passo aqui tá disponível para você, esse mapa mental, esse checklist. Você pode, a partir de hoje, já aplicar isso aí na sua vida e eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante aí nos seus orçamentos, nas suas apresentações, nos seus processos de atendimento. Agora eu vou te mostrar como que é o produto final, como que é o orçamento que a gente entrega aqui para o nosso cliente. Então, gente, esse aqui é o nosso orçamento, é o orçamento que eu entrego para os meus clientes, tá? Você pode personalizar cores e tudo mais, eu uso o Orça Fácil, tá? Para mim, foi o programa onde eu aprendi, para te ser bem sincero, eu nunca testei outro. Para mim ele resolve, tá? Eu consegui criar todo o meu banco próprio, tudo que eu uso aqui são composições próprias, eu não uso Sinap para praticamente nada. De vez em quando eu uso para comparar ali algum coeficiente, ver alguma coisa ali de composição, mas hoje a gente trabalha aqui na LM 100% com um banco próprio de composições, tá? O orçamento analítico é o orçamento que abre as composições. Então, olha aqui, essa aqui é uma obra nossa que está em execução no Alphaville e o primeiro item nosso aqui era serviços preliminares, ligações definitivas,
construção da mureta para abrigar o quadro de medidores e calçada, considerando ali alguns reaproveitamentos de material. Então a gente tinha aqui, ó, treliça, coluna, cimento, areia, blocos, pedra, enfim, eu tenho detalhamento aqui das minhas composições. No meu orçamento sintético, eu não tenho a composição detalhada, eu tenho só o título da composição, a unidade, a quantidade, valor unitário, valor total e o peso disso aqui no meu orçamento. Com uma sacada rápida aqui para quando você for apresentar para os seus clientes, tá? A estrutura, ela segue a ordem da obra. Você vai ver que na minha estrutura eu tenho, primeiro eu faço ligação definitiva, eu faço movimento de terra, eu tenho aqui, ó, limpeza mecanizada utilizando o Bobcat, eu tenho aqui o caminhão de bota fora dessa Bobcat, inclusive tá passando na sua tela aí a foto de quando a gente limpou essa obra com a Bobcat, a gente fez a consideração aqui de quantidade de horas e tudo mais, enfim. O orçamento, a estrutura do orçamento segue a ordem lógica com a qual a obra vai ser executada. Isso aqui é muito importante, porque quando você for apresentar isso aqui para o seu cliente, ele já vai ver o quanto você domina as etapas e as precedências da obra, tá? Um outro exemplo que eu sempre gosto de passar para os clientes é esse aqui, ó, a composição de porcelanato. Por quê? Porque é um item que o cliente vai entender, tá? Então eu tenho aqui a composição de assentamento de porcelanato, no orçamento sintético, no orçamento analítico, na minha composição de porcelanato, eu tenho todos os insumos. Então, olha o nível de precisão de você apresentar isso aqui para um cliente. Argamassa colante AC3, 8 quilos por metro quadrado. Então, a gente sabe quantos quilos de argamassa vai ter em cada metro quadrado ali da sua obra. A gente levanta isso no projeto e calcula para que você compre esse material sem comprar de mais e sem comprar de menos. É diferente do pedreiro, do assentador virar e falar assim, não, patrão, compra aí 20 sacos aí, vamos ver o que que dá. Não, cliente, aqui a gente de fato calcula e a gente faz isso para todos os itens da sua obra. Então imagina você apresentando um orçamento para o cliente com esse nível de precisão. Isso aqui é uma das sacadas, é uma das coisas que eu faço aqui. Então eu tenho argamassa, nivelador, rejunte, o porcelanato propriamente dito, a mão de obra para o assentamento e a cunha para assentar. Então eu tenho todos os itens que são necessários para fazer isso aqui. Eu uso algumas composições chaves para apresentar para o meu cliente, porque senão eu fico o dia inteiro mostrando isso aqui para ele, e essas composições chaves, elas me ajudam a gerar muita autoridade, a mostrar muita clareza, a mostrar para o cliente que a gente sabe de verdade o que a gente está fazendo, tá? Aqui, ó, a curva ABC. Isso aqui é uma curva ABC. Inclusive, no nosso curso completo de elaboração de orçamentos, tem uma aula lá que eu ensino a vender orçamento e tem uma aula onde eu ensino a apresentar de forma detalhada para clientes nesse sentido, de apresentar um orçamento que vai garantir que você feche obras, tá? Agora vamos para a curva ABC. Eu tinha te falado da curva ABC, tá aqui a curva ABC, só presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui da curva ABC e você vai perceber que ela muda de cor. Isso aqui é uma aplicação prática, gente, do princípio de Pareto. Essa região mais escura é a região A, essa região mais clara é a região B e essa região mais clarinha é a região C. Então eu tenho uma planilha aqui com uma infinidade de itens, ó. Eu tenho aqui deixa eu ver aqui quantos itens eu tenho aqui, ó, 235 itens. Desses 235 itens, eu tenho aqui na região A 48 itens, aproximadamente 20% do total, que corresponde a um custo acumulado de próximo a 80%. Isso aqui é o princípio de Pareto aplicado na prática. Se você focar nesses itens aqui, ó, nesses primeiros itens da curva, é aqui que está a gestão de custo, é aqui que está os itens significativos que podem deixar a sua obra mais barata ou mais cara. Isso aqui, gente, gera muito valor para o cliente e gera muito valor para você também. Se você for construir para vender, por exemplo, e para você poder apresentar isso aqui para o seu cliente, discutir com um profissional de arquitetura, alterações para poder fazer a obra caber de fato dentro do orçamento, dentro da viabilidade. Então eu tenho aqui, ó, nessa obra, nosso item mais caro era o porcelanato. Então quando eu vou conferir o orçamento, eu sempre venho aqui, ó,
O item mais caro é o porcelanato? Beleza. Qual que é o quantitativo? Vamos lá conferir o quantitativo para ver se está certo. Vamos conferir o valor unitário, vamos conferir a cotação para ver se isso aqui é isso mesmo. Imagina que aqui na curva ABC o primeiro item fosse um joelho de 45 graus. Tinha algum erro de lançamento aí, algum erro no lançamento do preço ou algum erro no lançamento do quantitativo. É assim que funciona a lógica para você conferir a curva ABC. A gente faz essa curva ABC de insumos, que são os itens que ficam dentro das composições, e a curva ABC de serviços, que são as composições. Muda um pouquinho da curva ABC de insumos para a curva ABC de serviços, mas se você conferir as duas, você vai ter um grau de precisão absurdo no seu orçamento, porque você vai ter composições muito bem feitas, muito bem conferidas e insumos também muito bem descritos, muito bem quantificados, tá bom? E aí, por último, gente, nós temos aqui o nosso cronograma, tá? Eu faço esse cronograma lá no Orça Fácil, é um cronograma bem simples. Depois eu detalho ele no Project, né? A gente detalha ali mês a mês. Mas aqui é um cronograma muito interessante porque você vai colocar os marcos e distribuir ao longo dos meses. Então, como a gente faz uma estrutura que está na ordem de como os revestimentos vão ser, que está na ordem de como os serviços vão ser executados, eu distribuo aqui ao longo do cronograma de Gantt os percentuais dos serviços e lá no final eu tenho os custos e os custos acumulados mês a mês. Então o meu cliente ele sabe mês a mês quanto ele vai gastar. Só para te dar um exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. E a gente tem, ó, custos diretos, serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, cobertura tá aqui dentro, tá? Não, cobertura tá aqui. Nós temos aqui serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, vedações, instalações, esquadrias de alumínio. Olha que legal. Eu coloco aqui um item para fechamento do contrato e os contramarcos. Por quê? Fechou o contrato, o fornecedor vai te entregar os contramarcos para você poder fazer o requadro dos vãos, já assentando o contramarco para não ter que quebrar depois e já colocar as pedras. Colocou as pedras, você pode pedir para medir a esquadria depois do contramarco assentado. Você garante que a instalação vai ser perfeita, que você não vai ter que quebrar nada depois. Você vai fazer isso aqui sem risco, só pelo fato de ter um bom cronograma. Então a minha esquadria de alumínio está bem aqui no começo, ó, assim que eu estou fazendo as vedações, um pouquinho antes de começar os revestimentos argamassados, eu já estou levando o meu cliente nos fornecedores de esquadria para a gente fechar esse contrato, poder pegar ali os contramarcos. Lá na frente, no meu cronograma, lá no finalzinho da obra, eu tenho a instalação das esquadrias. Outra coisa que eu tenho aqui importante também é o contrato de móveis, o momento do cronograma onde o cliente tem que fechar o contrato de móveis, tá? São alguns detalhes, gente, que nós cuidamos aqui para o nosso cliente e quando a gente apresenta isso aqui para o nosso cliente, a gente consegue gerar muito valor, tá? Então você que é dono de construtor, isso aqui é extremamente importante para você e você que é orçamentista, você pode, por exemplo, olha só que modelo de negócio legal, você pode, por exemplo, fazer orçamento, fazer cronograma, você pode apresentar isso para os clientes da construtora e você se tornar ali um vendedor daquela construtora, combinar, por exemplo, ali uma comissão por venda de contratos de obra a partir dos orçamentos que você faz. E existem empresas hoje, como por exemplo a R3 Planejamento e Gestão, a PDCA Engenharia, são empresas especializadas em planejamento e acompanhamento de obra. Eles não executam, eles são uma espécie de fiscais de obra que fazem ali a gestão de custos e a gestão de cronograma e elaboram relatórios mensais ali para quem está executando a obra, para a pessoa poder ter parâmetros ali para ela saber para onde a obra está indo, o que ela tem que fazer, para onde que ela vai, etc. Então, são oportunidades, tá? A ideia aqui foi te apresentar oportunidades que você tem no mercado a partir de dominar esse processo aqui de fazer bons orçamentos. E falando em oportunidade, agora que eu te expliquei tudo isso, eu espero que até agora isso aqui já tenha gerado muito valor para você. Eu espero que a partir de agora, só com o que eu te passei aqui nesse vídeo,
você já consiga fazer orçamentos melhores, já consiga aplicar esse conceito aí de apresentar o orçamento para o seu cliente, só que existe uma oportunidade de ir além. Só nesse vídeo aqui eu não vou conseguir te explicar e te ensinar tudo que existe nesse orçamento de gestão de obras, de elaboração de orçamento, de vendas e tudo mais. Então eu criei um método, um curso completo de elaboração de orçamentos e você tem agora, nesse momento, a oportunidade de fazer parte do meu grupo de alunos. Então eu já tenho alguns alunos, você vai ver a história deles aqui embaixo. E lá no nosso curso completo você vai ter acesso a todo esse passo a passo aqui destrinchado, um orçamento real de uma obra de alto padrão que nós estamos, inclusive, executando essa obra no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então você vai ter acesso a todos os documentos, as planilhas de quantitativo, você vai ter acesso aos projetos, você vai ter acesso a todos os checklists, a todos os índices, você vai ter acesso ali a aulas que a gente faz ali quinzenalmente com os nossos alunos para tirar dúvida. Então, a cada 15 dias eu abro um Zoom com todos os meus alunos para poder tirar dúvidas deles. Você tem um suporte também no WhatsApp que fica online ali, o nosso tempo de resposta é em torno de no máximo 24 horas. Então, além de ter toda a parte teórica, toda a parte de apostila, material didático, checklist, planilha, você vai ter também um suporte completo para você aprender de fato a fazer orçamento de verdade e aplicar isso aí na sua vida, tá? Além disso, tem algumas aulas bônus lá. Tem uma aula que é um treinamento completo de venda específico para você vender orçamentos, tá? Ou para outras construtoras ou para o seu cliente final. Tem um modelo de contrato de orçamento que eu uso também. Todo orçamento nosso aqui é vendido e esse processo de venda ele é finalizado com a elaboração de um contrato. Então a gente sempre faz contrato e eu tenho um modelo aí que eu tenho utilizado nesses últimos anos e que me ajuda a não ter problema com cliente. E lá tem uma aula também completa, tem uma aula de quase 2 horas, onde eu conto detalhe por detalhe como que eu apresento também esses orçamentos para os meus clientes e faz esses orçamentos converterem em vendas de obra. Então, se você quiser, o curso está disponível para você no link que está aqui embaixo desse vídeo. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias, é tempo suficiente para você assistir o curso, aplicar os princípios, ver se faz sentido para você e se por acaso não fizer sentido para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então clica aqui, confere. Não esqueça, tá, de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, de seguir a gente lá no Instagram, de continuar acompanhando o nosso trabalho. Clica aqui, vai ser um prazer ter você aqui no nosso grupo de alunos também.